Força. Ô, glória, nós já ouvir a ministração. Nosso irmão Alex Rodrigues, venha para cá, venha dar lugar ao micro lá. Dar lugar com força, venha louvar e bendizer o nome do Senhor. Fica à vontade, sabe que a Assembleia de Deus, Filial do Ministério no Brasil, já te abraçou. Sinta-se em casa. Amém? Quero saudá-los com a paz do Senhor nessa tarde, amém? Quero saudar a todos que estão nos ouvindo e nos vendo por essa live, também com uma maravilhosa paz do Senhor Jesus. Atos capítulo de número 16. Atos capítulo de número 16, verso de número 9. A nossos irmãos que estão nos ouvindo, nos vendo por essa live, Atos capítulo de número 16 e verso de número 9. Enquanto os irmãos estão procurando aí a referência bíblica, eu quero aqui também fazer os meus agradecimentos a Deus por essa oportunidade que Ele aqui nos oferece e também nos proporciona de estarmos aqui nessa tarde, para assim fazer uso da sua poderosa palavra. Deus seja louvado pela vida do pastor presidente desta casa, pastor Luiz Fernando, um grande amigo, um grande pastor, e também pela vida da sua esposa, nossa irmã Eliane. Que Deus abençoe poderosamente. Obrigado a Deus pela sua vida e pela confiabilidade. Também aqui, Deus seja louvado pela vida dos cantores, dos levitas, nosso irmão Daniel Guedes, prazer conhecê-lo pessoalmente, que Deus abençoe sua vida, também seu ministério. Nathalie Martins, que Deus também vos abençoe de uma forma poderosa. Louvam demais, cantam muito, zelem pelo dom que Deus te deu. Deus abençoe também por toda a equipe que está aqui, Cooperador Cristiano. Espero que assim, agradecendo a Deus pela sua vida, eu também agradeço a Deus pela vida de todos que estão aqui também, tá bom? Profeta, pode fazer esse fundo aí abençoado, deixa Deus te usar aí, tá bom? Amém? Atos capítulo de número 16, verso de número 9. Deus tem uma palavra ao seu coração nessa tarde. O tema da mensagem: a Macedônia vai pegar fogo. O tema da mensagem é: a Macedônia vai pegar fogo. Diz assim o texto sagrado: e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Grave isso: passa a Macedônia e ajuda-nos. Queridos, Paulo, ele fez diversas viagens missionárias. Esse capítulo de número 16, Paulo está na sua segunda viagem missionária. Se você pegar o capítulo de número 13, capítulo de número 14 e capítulo de número 15 desse mesmo livro, você verá Paulo em sua primeira viagem missionária. Se você pegar o capítulo de número 18, capítulo de número 19 e capítulo de número 20, Paulo está na sua terceira viagem missionária antes de retornar a Jerusalém. Mas aqui no capítulo de número 16, que ora acabamos de fazer a leitura, Paulo não está na primeira e Paulo não está na terceira viagem missionária.
aqui no capítulo 16, Paulo está na sua segunda viagem missionária. E Paulo quer fazer essa viagem na Frígia, na Galácia. Mas o verso de número 6 desse mesmo capítulo, o Espírito do Senhor não permitiu a Paulo, não deixou a Paulo ir para a Galácia, ir para a Frígia. Então Paulo decide ir para a Ásia, conforme o verso 6 do capítulo 16. Então Paulo decide ir para a Ásia, mas quando Paulo decide ir para a Ásia, o Espírito do Senhor também não permitirá que Paulo vá para a Ásia. Então no verso 7 desse mesmo capítulo, Paulo decide ir para Mísia, que é uma cidade alta, porque dentro de Mísia havia um caminho que levaria a Paulo para uma cidade chamada Bitínia. Mas quando Paulo tentava ir para Bitínia, o Espírito do Senhor também não permitiu a Paulo ir para Mísia. Assim como o Espírito não permitiu a Paulo ir para a Ásia, o Espírito também não permite a Paulo ir para a Bitínia. Então Paulo decide descer para Troade. Paulo sai de Mísia e desce para Troade. E quando Paulo chega em Troade, o verso 9 que ora acabamos de ler, disse que à noite Paulo terá uma visão. Observa que a visão que Paulo terá não é de dia, que a visão que Paulo terá não é à tarde, a visão que Paulo terá é à noite. E na visão vai se apresentar um varão da Macedônia. Ora, observa que na visão de Paulo aparecerá um varão da Macedônia. Observa que o varão que vai aparecer na visão não é da Ásia para onde Paulo queria ir. Observa que o varão que aparece na visão não é da Bitínia para onde Paulo queria ir. O varão é da Macedônia. Ora, se a visão está dando a direção a Paulo, para onde Paulo deveria ir, observa que o varão roga a Paulo, pede auxílio a Paulo, dizendo: Paulo, vem para a Macedônia e ajuda-nos. Tem alguém, Daniel Guedes, pedindo ajuda do outro lado. Tem alguém pedindo auxílio. Tem alguém pedindo socorro. E esse alguém não é da Ásia. E esse alguém não é da Bitínia. Esse alguém é da Macedônia. É mais ou menos assim. A visão está dando a direção para onde Paulo deveria ir. Então o verso de número 10 vai dizer: e logo depois desta visão procuramos partir para a Macedônia, porque a visão que dá a direção, a visão que deu a direção. Ora, Paulo teve que ter a visão para ter a direção para onde ele deveria ir. Então Paulo sai de Troade e Paulo vai para Samotrácia. Da Samotrácia, Paulo vai para Neápolis. E de Neápolis, Paulo vai chegar na primeira colônia romana chamada Filipos. Eu quero chamar a atenção de quem está me ouvindo nessa live, que quando Paulo chega na primeira colônia romana chamada Filipos, Paulo vai observar que na entrada da cidade, que na porta da cidade de Filipos, havia um arco, e nesse arco
está uma grande descrição. A descrição está escrita: é proibido pregar outros costumes que não são nossos, porque nós somos romanos. Observa que na entrada da cidade tem uma proibição romana, tem uma escrita romana, tem uma fala romana dizendo: é proibido pregar outros costumes que não são nossos, porque nós somos romanos. Mas Paulo não vai chegar pregando em Filipos. Ora, verso de número 13, Paulo observa que na entrada da cidade tem um rio. Então Paulo conclui que na beira desse rio tem um cantinho para orar, tem um lugarzinho da oração. Ora, Paulo observa que na beira desse rio existe um espaço, e nesse espaço está apto, é o lugar propício, é um ambiente propício para Paulo iniciar a sua oração na cidade de Filipos. Paulo não vai chegar pregando, Paulo vai chegar orando, porque para Paulo não é pregar para orar, para Paulo é orar para poder pregar em Filipos. Ora, é Deus dizendo para alguém: quer pregar, vai orar. Quer cantar, vai orar. Quer escutando essa live, depois dessa live vai orar. É Paulo dizendo: eu vou para a beira do rio. Mas observa, Cristiano, que Paulo não vai para a beira do rio dar um tibum. Paulo não vai para a beira do rio nadar de costa. Paulo não vai para a beira do rio boiar. Paulo não vai para a beira do rio nadar de braçada. Paulo vai para a beira do rio porque ele concluiu que na beira do rio tem um lugar para oração. É Paulo dizendo: oração abre porta da pregação. É Paulo dizendo: oração abre porta da pregação. A rainha da Inglaterra, Elizabeth, ela disse que uma igreja que ora é mais forte e poderosa do que os canhão da Rússia virado para a Inglaterra. Billy Graham, antes de morrer, ele disse: não pare de orar enquanto você e Deus não se tornarem amigos íntimos. Porque para Paulo não é chegar em Filipos pregando, para Paulo é ir para a beira do rio orar, para depois entrar na cidade para pregar. É Deus dizendo para alguém que está nessa live: vai orar porque eu vou abrir a porta da pregação. Vai orar porque eu vou abrir a porta do louvor. Vai orar porque eu vou abrir a porta da mensagem. Quem está me entendendo na onde você está, levante a sua mão, abra a sua boca e glorifica o eterno na onde você está. Ora, quando Paulo está orando na beira do rio, na beira do rio tem uma empresária chamada Lídia, vendedora de púrpura, olhinho finíssimo. Essa empresária é natural de Tiátira, mas ela tem comércio nessa cidade romana chamada Filipos. Ora, quando Paulo está orando, a empresária está na beira do rio escutando. É Paulo orando e a empresária escutando. Só que o texto disse que quando Paulo está orando, o coração da empresária está se abrindo. Lá vai, receba essa palavra agora. Paulo está orando e o coração da empresária está abrindo. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Oração não abre só a porta da pregação, oração também abre coração. Paulo orando e o coração da empresária está abrindo. É porque oração abre coração. Talvez alguém está me ouvindo aí e está de coração fechado. Tem alguém de coração fechado dentro da tua casa, tem alguém de coração fechado dentro da tua família. Mas Paulo está orando e o coração da empresária está abrindo. É Deus dizendo para alguém que está nos ouvindo nessa tarde: vai orar porque o coração que está fechado vai abrir. Vai orar porque o coração que está fechado vai abrir. Quem acredita que coração abre através da oração, ora. E quando Paulo termina de orar, a empresária olha para Paulo e diz: ô Paulo, eu senti um desejo, eu senti uma vontade
me criou uma vontade dentro de mim de ir para a beira do rio. E quando eu cheguei na beira do rio, meu coração se abriu com a sua oração. Paulo, eu temo a Deus, eu sirvo a Deus, mas eu não sou batizada. Ô Paulo, quando você está orando, me deu uma vontade de ser batizada, me deu uma vontade de mergulhar nesse rio, me deu uma vontade de descer as águas. Olha para mim, eu aprendo aqui 3 lições. Quando você ora, Deus abre a porta da pregação. Quando você ora, Deus abre coração. E quando você ora, Deus vai criando um desejo de alguém de ser batizado. Deus vai criando um desejo no coração de alguém de descer as águas. Ora, e o texto disse: então Paulo batiza a empresária. Sabe o que eu acho mais engraçado, Nathalie? É que Paulo não vai fazer o primeiro culto dentro de Filipos. O primeiro culto que Paulo vai fazer é na beira do rio. Nesse culto vai ter coração aberto, nesse culto vai ter batismo nas águas. Você está entendendo? Vai orar, porque Deus vai abrir coração na tua casa. Vai orar, porque Deus vai abrir a porta da palavra na tua casa. Vai orar, porque Deus vai colocar desejo no coração de alguém para descer as águas dentro da tua casa. Quem acredita nisso? Tem alguém que acredita nisso? Você que está nessa live me ouvindo, você que está nos escutando, os céus me trouxe aqui nessa tarde e está tomando a minha boca para te dizer: vai orar, que coração vai abrir. Vai orar, que a mensagem aí vai abrir. Vai orar, que vai ter batismo na tua casa, vai ter batismo na tua família. Será mal assim. E o que eu acho interessante é que o primeiro culto que Paulo fará será na beira do rio. Paulo não vai fazer o primeiro culto dentro de Filipos. Paulo vai fazer o primeiro culto na beira do rio. Esse culto aqui eu vou batizar como o culto do coração aberto, o culto do batismo, o culto da oração. O fato é que o primeiro culto foi na beira do rio. E o texto vai dizer que quando Paulo ia entrar dentro de Filipos, a empresária constrangeu a Paulo. Ela disse: ô Paulo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai. É mais ou menos assim. Paulo olhou para Silas e disse: tá vendo, Silas? Não é pregar para orar, é orar para depois pegar. Deus acaba de dar para Paulo um ponto de pregação dentro da casa da empresária. A casa da empresária não é na beira do rio, a casa da empresária é dentro da cidade. E ela disse: Paulo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa. Eu imagino Paulo cutucando a Silas e dizendo: tá vendo? Nós orou, não orou? Deus acaba de dar um ponto de pregação dentro da casa da empresária. Quando Paulo chega dentro da casa da empresária, diz a Bíblia que ela e toda a sua casa quis ir para a beira do rio para também ser batizada. É mais ou menos assim. Paulo chega com a mãe, Paulo chega com a tia, Paulo chega com o irmão da empresária na beira do rio e disse: Lídia, e aí, quem é que vai batizar primeiro? E eu imagino Lídia olhando para Paulo dizendo: primeiro vai minha mãe, então desce. Depois vai meu pai, então desce. Depois vai meu irmão, então desce. Ela e toda a sua casa foi para a beira do rio ser batizado. Sabe o que é isso? Porque oração abre coração, oração abre coração. É Deus dizendo para alguém: eu estou vendo coração fechados na tua casa, eu estou vendo coração fechados na tua família, mas vai orar. Volta para a beira da cama orar, volta para o sofá orar, volta para aquele cantinho no teu quarto para orar, porque vai ter coração aberto na tua casa, porque vai ter coração aberto na tua casa. Ora, e todos os dias Paulo ia da casa da empresária para a beira do rio. Beira do rio, casa da empresária. Casa da empresária, beira do rio. Teve um dia que quando Paulo está saindo da casa da empresária e indo para a beira do rio orar, no meio do caminho tinha uma jovem com espírito de adivinhação que disse a Paulo: Paulo, ali vão homens de Deus que pregam o verdadeiro caminho da salvação. Ora, Paulo está indo para a oração e uma menina está possessa no meio do caminho. Paulo não aguentou,
Paulo olhou para a menina, olhou para o espírito e disse: espírito, no nome de Paulo não, no nome de Lídia não, no nome de Silas não, no nome da casa da empresária não, mas Paulo disse: espírito, no nome de Jesus Cristo, saia. Na mesma hora, a menina que estava com espírito de adivinhação foi liberta, foi restaurada. O que eu acho engraçado, que evangelho é isso, Cristiano? Alcançou a empresária e alcançou a escrava, porque evangelho é isso, alcança quem é e alcança quem não é. Evangelho é isso, alcança quem pode e alcança quem não pode. Evangelho é isso, alcança quem tem e alcança quem não tem. Evangelho é isso, alcança o grande, mas alcança o pequeno. Você não está entendendo não? Essa palavra está te alcançando, essa palavra está alcançando a tua casa, essa palavra está alcançando a tua família, porque evangelho é isso, alcança quem é e alcança quem não é. Olha para mim, Paulo ganha uma empresária, agora no meio da rua, Paulo faz um culto. Que culto é esse? É culto da libertação. É mais ou menos assim: o primeiro culto na beira do rio, o segundo culto na casa da empresária. Agora, quando Paulo está indo para a beira do rio, Paulo faz um culto no meio da rua, e nesse culto uma jovem é liberta. Você não está entendendo não? Então lá vai. A oração abre coração, abre. Oração abre a porta da pregação, abre. Oração traz batismo, traz, mas oração também traz libertação. Oração também traz libertação. Deus vai entrar com libertação na tua casa. Deus vai entrar com libertação. Maia, ceia. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Então levante a mão, você aí que está aí desse lado. Levante a mão, dá um glória para Ele, porque vai haver libertação na tua casa. Vai haver libertação na tua... Ai, chorrécia. Ai, eu vou ter que parar aqui só um minuto para entregar uma profecia de Deus. Você que está me ouvindo aí, e quem está aqui me ouvindo, lá vai a profecia. Levante a mão na onde você esteja. Levante a mão na onde você esteja. Oração também traz libertação. Então lá vai. Quem bebia até hoje não vai beber mais. Quem fumava até hoje não vai fumar mais. Quem amaia a ceia, quem estava na pedra, quem estava na maconha, quem estava na farinha, quem estava no mescla, até hoje não está mais, porque oração também traz libertação. Vai ter libertação na tua casa. Ei, minha irmã, ei, meu irmão, aquele marido que dá trabalho, aquele filho que dá trabalho, aquela filha que dá trabalho, fica tranquilo, pancadão nunca mais, forró nunca mais, porque está chegando libertação para tua casa. Está chegando libertação. Alaia, seminaia. Olha para mim, preste atenção aqui. Paulo acaba de ganhar uma escrava, e você conhece o contexto da história. Pegam Paulo, pegam Silas, vão pegar Paulo, vão pegar Silas, vão levar na presença dos magistrados e na colônia romana. Vão pegar Paulo e Silas, vão colocar diante da sociedade romana, e alguém vai gritar dizendo: esses homens aí estão pregando costumes que não são nossos, porque nós somos romanos. Não, Paulo não estava pregando outro costume, Paulo estava pregando a palavra, e por causa da palavra, Paulo está diante das autoridades romanas. Você conhece a história. Vão bater em Paulo, vão bater em Silas, vão colocar cadeias nas mãos, vão colocar cadeias nos pés, e em praça pública eles irão apanhar. Cristiano, o que eu acho engraçado é que Silas olhou para Paulo e disse: ô Paulo, quando o Espírito mandou a gente para a Ásia, a gente não entendeu. Quando o Espírito mandou a gente para Bitínia, a gente não entendeu. A gente entendeu que o Espírito mandou a gente vir para Macedônia pela visão que você teve. Agora eu não estou entendendo, porque o Espírito nos trouxe aqui para nós apanhar em praça pública, porque evangelho é isso. Evangelho a gente apanha, evangelho a gente sofre, evangelho tem feridas, evangelho tem dores, mas fica tranquilo. Quem te mandou não foi Silas, quem te mandou não foi Paulo, quem te mandou para Macedônia não foi Lídia, quem te mandou para Macedônia não foi Alex, não foi Cristiano, não. Quem te mandou foi Deus. E se Deus mandou, fica tranquilo. Se Deus mandou, fica tranquilo. Segundo a Bíblia, vai chamar o carcereiro. Quem é o carcereiro? O carcereiro é o funcionário público de Roma. Paulo acaba de ganhar uma empresária, acaba de ganhar uma escrava, e agora acaba
acaba de aparecer um carcereiro. Olha para mim, quem disse que Paulo foi para a prisão só para orar? Quem disse que Paulo foi para a prisão só para ver terremoto? Quem disse que Paulo foi para a prisão só para ver a porta da prisão abrir? Quem disse? Sabe por que Paulo foi para a prisão? Porque assim como ganhou a empresária, assim como ganhou a escrava, Deus colocou eles dentro da prisão para ganhar o carcereiro, para ganhar a casa do carcereiro. Você não está entendendo não? Tem prisão que Deus permite na tua vida, é porque alguém da tua casa vai aceitar a Ele, é porque alguém da tua casa vai servir a Ele. Quem está entendendo? Quem está entendendo, fica tranquilo. Essa prisão vai acabar, essa prisão vai terminar. É só para alguém aceitar a Jesus, é só para alguém levantar a mão para o alto, é só alguém dizer eu confesso, eu confesso. Ei, 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 vai ter salvação. Olha para mim, então lá vai. Isso daqui é só para quem está ligado, isso daqui é só para quem está ligado. Oração abre porta da pregação, abre. Oração abre coração, abre. Oração traz batismo, traz. Oração traz libertação, traz. Mas oração também traz salvação, também traz salvação, também traz salvação. Vai ter salvação na tua casa, vai ter salvação na tua casa, vai ter salvação. Quem acredita, lá e a séria. Essa prisão que você está passando é porque alguém da tua casa vai levantar a mão dizendo eu também aceito. Cristiano, tem alguém que está nos ouvindo por essa live e está dizendo: por que tanta prisão? Por que tanta cadeia? Por que tantas algemas? Por que tantas correntes? É Deus dizendo: é porque alguém da tua casa vai aceitar a Jesus. Eu vou profetizar, eu vou profetizar. Então lá vai. Alguém da tua casa vai dizer: mãe, vai dizer: pai, eu estou com uma vontade de ir para a igreja, eu estou com uma vontade de levantar a mão, eu estou com uma vontade de pular, eu estou com uma vontade de cantar, eu estou com uma vontade de servir a Jesus. Vai ter salvação na tua casa, vai ter salvação na tua casa. Alai, a séria. Alai, sureminaia. Pastor Luiz Fernando, Pastor Luiz Fernando, eu sei que o Senhor está me ouvindo. Esta prisão que a Gileade está passando é só um período, é só uma fase, mas os céus mandam dizer: continue na oração, porque a oração ajuda a pagar o aluguel. Oração ajuda os membros a continuar trabalhando, para continuar ajudando nessa casa. O céu está convidando a Gileade para a oração. O céu está convidando a Gileade para a oração. Vai ter salvação, vai ter salvação, vai haver. Olha para mim, olha para mim. Paulo e Silas estão dentro da prisão. Dentro da prisão continuou a oração. Olha para mim. Eles fez um culto na beira do rio, culto na casa da empresária, culto em praça pública. Sabe por que eles foram para a prisão? Não é só por causa da salvação do carcereiro. Eles foram para a prisão para fazer também um culto. E a prisão não tirou a oração. A prisão, lá vai, não tirou o louvor. A prisão não tirou a oração. A prisão não tirou o louvor. Alex, o que tira o louvor? O que tira a oração? É o pecado. Prisão não tira a oração, prisão não tira louvor. Só que quando eles estão orando, está escrito assim: e de repente sobreveio. Não é veio, a expressão é sobreveio. É mais ou menos assim: veio é de baixo, mas sobreveio é de cima para baixo. Enquanto eles estão orando embaixo, cantando embaixo, de cima Deus manda terremoto. Olha para mim, eles não pediu terremoto, eles não pediu terremoto, mas oração não abre só coração, oração não só abre coração, oração não só traz batismo, oração não traz só salvação, oração não traz só libertação, mas oração também traz terremoto de Deus, também traz terremoto de Deus. Vai orar, é Deus convidando alguém: volte a orar, volte a orar. Olha para mim. Quando o terremoto veio, a porta da prisão se abriu. Só que o que eu acho engraçado
que quem estava dentro da prisão, os prisioneiros, quando a porta se abriu, ninguém deu fuga, ninguém fugiu, ninguém correu, ninguém saiu em fuga em massa. Quando a porta da prisão se abriu, todo mundo continuou dentro da prisão. Sabe por quê? Porque o culto da prisão segurou quem estava dentro, a oração segurou quem estava preso, a oração segurou quem estava preso. Imagina se abrir todas as cadeias de São Paulo, muito preso vai fugir, mas naquela prisão, por causa da oração, quem estava preso não quis fugir, quem estava preso não quis dar fuga. Sabe por quê? Porque a oração segura quem quer fugir, oração segura quem quer correr, oração segura. Olha para mim encerrar. Deus está dizendo para alguém: volte a orar. Estou com saudade da sua oração. Lembra, filha? Lembra, filho? Quando você fazia aquela oração na beira da tua cama? Lembra quando você ia na sua sala, no sofá? Lembra, filha? Lembra, filho? Olha para mim, eu costumo dizer, Cristiano, pastor Luiz Fernando, Daniel Guedes, que pregador tem muito, mas que oração pouco. Cantor tem bastante, evangelista, apóstolo, bispo tem bastante, mas que são de oração são poucos. Mas olha para mim, tem gente que pensa que para estar de pé diante de Deus, dos homens, tem que estar no banner, tem que estar, não. Para estar de pé diante de Deus e diante dos homens, tem que estar de joelho diante de Deus. Olha para mim, aonde tem uma Ana que ora, há sempre uma Penina que não gosta de oração. Mas Deus está levantando alguém que ora, Deus está levantando alguém que ora, Deus está levantando alguém que... Eu sinto os céus aqui nessa live, eu sinto Deus. Olha para mim, quando a porta da prisão se abriu, que o carcereiro despertou do sono, ele tirou a espada para se matar. Paulo gritou: não faça isso. Eu imagino que quando Paulo gritou: não faça isso, ele olhou para Silas e disse: está vendo, Silas? Porque Deus nos trouxe aqui nessa prisão, porque Deus nos colocou nessa prisão. Por quê, Paulo? Preste bem atenção. Ganhamos uma empresária na beira do rio, ganhamos a casa da empresária na casa da empresária, ganhamos a escrava no meio do caminho. Olha porque Deus mandou a gente ir na prisão. Para quê? Para a gente ganhar um carcereiro. Paulo é chamado pelo carcereiro. O carcereiro olha para Paulo e disse: Paulo, o que é necessário para que eu e minha casa seja salvo? Eu imagino que Paulo olhou para Silas e disse: quem vai fazer o apelo? Quem vai fazer o apelo? Faz você, Paulo. Então lá vai. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e tua casa. Você não está entendendo, não? Essa prisão que alguém está passando é porque vai haver salvação na tua casa. Agora olha para mim. Quando Paulo sai da prisão, capítulo 16, verso 32. Quando Paulo e Silas saem da prisão, sabe para onde Paulo vai? Paulo não vai para a beira do rio, Paulo não vai para a casa da escrava, Paulo não vai para a casa da empresária. Sabe para onde Paulo vai? Paulo vai para a casa do carcereiro, pregar para a casa do carcereiro. Você não está entendendo, não? É Paulo dizendo: oração traz salvação. Ei, Paulo ganhou a casa da empresária, Paulo ganhou a escrava, Paulo ganhou o carcereiro. Só que está escrito: Paulo também pregou a palavra na casa do carcereiro. E toda a casa do carcereiro olhou para Paulo e disse: Paulo, eu fiquei sabendo que você está batizando, você batizou a casa da empresária. Ô Paulo, assim como você batizou a casa da empresária, eu e minha casa também quer ser batizada, eu e minha casa também quer descer as águas. Você não está entendendo, não? Para mim finalizar, nessa tarde vai ter salvação na tua casa, vai ter coração aberto na tua casa e vai ter batismo na tua casa. Você que recebe, na onde você está agora, levante a mão para o céu. Eu posso fazer o apelo ou vocês fazem? Vocês fazem ou eu faço? Lá e tchurrei, alamassuri abaixo, elementuia cia. Olha para mim. Quando o Espírito te mandar ir para Macedônia, é porque Ele quer fazer a Macedônia pegar fogo através da tua vida. Através da vida de Paulo e Silas, ganharam a empresária, ganharam a escrava, ganharam o carcereiro e ainda ganhou a casa do carcereiro. É Deus dizendo: sabe por que essa live está acontecendo aqui? É porque Ele também quer salvar a tua casa. Assim como Ele salvou a casa da empresária,
Assim como ele salvou aquela jovem, assim como salvou o carcereiro, assim como Paulo fez apelo para a casa do carcereiro, eu também quero fazer um apelo para você agora que está me ouvindo. Você que nunca aceitou a Jesus, você que ainda não entregou sua vida a Ele, eu quero te convidar aí agora. Escreve aí, eu quero aceitar, ou eu aceito. E você que quer retornar para a presença de Deus, por Cristo que Paulo pregou na Macedônia, escreve aí, eu quero voltar. Os irmãos que estão aí na live, que estão ao vivo, vai prestando atenção. Se tiver alguém, você me fala. Enquanto os irmãos, eles vão louvar? Vocês estão olhando? Então enquanto eles vão escrevendo aí, o Daniel e a Nathalie vai estar louvando. Enquanto eles vão louvando, você vai dizendo, eu quero, eu aceito, eu retorno, eu quero voltar.